Um dos segredos, né, de repente, sei lá, do sucesso, se pode dizer assim, eu acho que é o cara ser o que ele é. Lógico, você tem que agregar valores, né, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, porque nem sempre as pessoas que se aproximam depois do sucesso se aproximam para te prejudicar. Eu tento ser um cara o mais simples possível em todas as minhas ações, né, em todos os meus comportamentos. Eu sou de uma cidade aqui de São Paulo chamada Diadema, uma periferia de São Paulo. Saí de lá muito cedo, né? Eu comecei a jogar futebol muito cedo. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, eu era o cara eu sempre fui o cara da turminha de puxar a brincadeira, de zoar o companheiro, de botar apelido nas pessoas. Eu sempre fui esse cara desde a minha infância, enfim, desde os 7, 8 anos. Eu lembro que eu tenho um irmão mais velho, né? Eu tenho um irmão com 4 anos mais velho do que eu. E ele era o cara que me incentivava a jogar na várzea, né? Porque então eu só jogava na escola, jogava na rua. E meu irmão jogava num campo de futebol na várzea. Ele falava, pô, você tem que jogar. Eu falei, mas vou jogar como? Os caras vão quebrar minha perna, tá louco? Eu sempre fui muito magrinho, né? Eu tinha um apelido lá que era Gaguinho, né? Era um cara que tinha um... Pode até ter sido uma defesa minha essa questão de eu ser zoeiro, né? De ser brincalhão por causa da minha gagueira, né? Eu era um cara que trocava as palavras, engolia as letras e tal. Então, quando as pessoas me zoavam, eu retribuía com a zoeira. Aí fiz fono, corrigi essa questão de engolir palavras e tudo mais, aí passei a falar um pouco melhor. Mas aí, quando eu me tornei profissional, as pessoas me conheciam como Gaguinho na região, e a televisão passou a me chamar como Denilson, né? O São Paulo surge um Denilson, um jogador jovem. E eu fiquei morando onde eu morava durante algum tempo sem as pessoas saberem que o Denilson que a mídia estava falando era o Gaguinho de Diadema. E muitas vezes eu estava na roda com os meus parceiros, os caras falavam, tem um moleque no São Paulo que tá voando. E era eu, só que eu ficava na minha. Até num jogo que eu fiz um gol no Morumbi, que esse jogo foi televisionado, passou na Globo, aquele negócio todo, aí deu aquele boom. Pô, cheguei em casa, minha casa tava assim. Caraca, é você, Gaguinho, não acredito e tal, não sei o quê. Eu não tinha referência até eu chegar no profissional de São Paulo. Até assim, profissional não, mas assim, perto do profissional, porque eu fiquei 4 anos no Amador do São Paulo e nesses 4 anos, todos os jogos do São Paulo eu me oferecia para ser gandula, dos jogos da equipe principal. E aí o Leonardo, que hoje é um dos dirigentes, enfim, mais conceituados, né, do mundo do esporte, ele teve um gesto comigo, que no saguão do Morumbi, simples para ele, que para mim foi muito importante, né? Como eu ficava de gandula, e aí acabava o jogo, eu já ficava no saguão esperando os jogadores saírem para ficar admirando, enfim. Saíram esses jogadores e o único que me cumprimentou foi o Leonardo. Um gesto simples, como eu tinha dito antes. Tudo bem, garoto? E aí eu tive a felicidade de jogar uma Copa do Mundo com ele. Primeiro no São Paulo, aí eu me profissionalizei, tive a felicidade de jogar com ele no São Paulo. Pouco, porque depois ele saiu. Mas eu sempre demonstrei a ele a admiração profissional e pessoal, sempre, ele sabe disso. O Denilson Show veio de tanto eu driblar em campo, de tanto eu chamar a torcida para o jogo. Em alguns momentos, assim, o gol era uma coisa que passava... E hoje, se eu pudesse voltar atrás, a metade dos passes que eu dei assim, para os meus companheiros, eu teria chutado para o gol, né? E aí, com 17 anos, fui convocado para a seleção brasileira, morava em Diadema ainda. Eu lembro que eu estava dormindo, aí o vizinho, o Juninho, o vizinho, ouviu na rádio a escalação, a convocação, tal, Denilson. Aí ele foi lá em casa, bateu. Denilson tá aí? Tá dormindo. Pô, acabei de ouvir o nome dele na rádio, pô. Ele foi convocado para a seleção e tal, um jogo, acho que foi contra Camarões. Foi convocado para a seleção, Denilson. Meu irmão e meu pai falaram, não, possível, meu irmão começou a jogar ontem, pô. Não é possível. Aí meu pai foi lá, me chamou, me acordou e tal. Fala, pai. Aí ele falou, não, o Juninho veio aí e falou que ouviu na rádio que você foi convocado para a seleção. Foi, beleza, pai. Tá, beleza. Pô, cheio de sono, que eu tinha treinado de manhã, cansado. Voltei a dormir. Tipo, não entrou na minha cabeça. Eu voltei a dormir. Então, aí acordei. Eu lembro, na época era um celular grandão, gigantesco, aquela antena gigantesca. Eu olhei assim, as letrinhas amarelas, né, que era amarelinho, tipo 200 ligações, 200 chamadas. E aí cliquei e comecei a ouvir mensagens de parabéns, era imprensa, era amigo, era tá. Pô, não é possível, velho. Aí eu conto pros meus amigos que é engraçado. Eu só fui acreditar
que realmente eu tinha sido convocado, quando no Jornal Nacional apareceu a minha foto. A Copa de 98, que eu fui convocado, foi algo assim maravilhoso, né? Eu tinha 19 anos, eu era o jogador mais novo daquele elenco. A sensação de jogar uma Copa do Mundo, ela é inexplicável, ela é maravilhosa. Eu vivi os dois lados da moeda, né? Essa questão de sentir muito a derrota em uma Copa do Mundo, e Deus me deu a possibilidade de reverter um sentimento ruim, um sentimento de derrota, 4 anos depois, assim. E aí chega em 2002, você começa a viver o mesmo filme, a mesma sensação, mas mais forte, mais experiente, mais maduro, sabendo os atalhos, sabendo o que você pode fazer, o que você não pode. Final de Copa do Mundo, peraí, não, essa eu não posso perder. É lógico, super orgulhoso de depois de quantos anos, mais 15 anos praticamente, mais de 15 anos praticamente, as pessoas lembrarem dessa jogada dos turcos. Eles erram o adversário, mas eles não erram o número de jogadores e a Copa do Mundo. Nossa, na Copa do Mundo você fez uma jogada que marcou. E a irreverência do drible, ela vem, não é... As pessoas me perguntam muito, né? Como é que você fazia para driblar? Não sei, velho. Na hora ela vinha, na hora eu passava o pé por cima da bola, na hora eu brecava, na hora eu acelerava, enfim, ela vem na hora. 4 meses, 5 meses antes de uma convocação final para a Copa do Mundo, eu machuquei o joelho e aí fiz uma ressonância. O médico falou: puxa, você tem um problema de menisco, você vai ter que operar, fazer uma cirurgia. Eu falei: doutor, você tá de brincadeira comigo, não brinca, velho. Dá para aguentar até a Copa do Mundo? Vai, isso aí só o teu corpo vai dizer, só, enfim. Eu falei: beleza, então vamos. Eu não podia falar para ninguém, lógico, porque aí eu correria o risco de não jogar a Copa do Mundo, então eu guardei comigo e com os meus pais. Falei: ó, não posso comentar nada, isso não pode sair na imprensa, nada. Mas quando eu fazia alguma coisa com a perna direita, eu sentia o joelho. Qualquer chute que eu dava, qualquer passe que eu dava de chapa, eu sentia meu joelho. Eu lembro que nos treinamentos, o Felipão, a gente fazia trabalho de finalizações, direita e esquerda. Quando ia com a direita, eu cortava e chutava com a esquerda. O Felipão falava: você tá de brincadeira, mas me dando dura, né? Você tá de sacanagem, você não tá entendendo o que é com a direita. Eu fui dando o meu jeito. E graças a Deus eu fiz uma grande Copa do Mundo. Eu lembro que o médico falou que, isso em 2003, falou: ó, você tem mais 5 anos para jogar em alto nível. Falei: doutor, lógico que não. E outra, ele foi super sincero, né? É um problema de cartilagem que você tem, e a cartilagem ela não se regenera, ao contrário, ela vai se desgastando. E vai chegar um momento que você vai perder velocidade, você vai perder agilidade, você vai perder... Eu vou perder tudo que eu tenho, doutor. Tudo que eu tenho de melhor eu vou perder. Pô, sou jogador veloz, sou jogador de drible, sou jogador de movimentação rápida. Tá louco? Vou perder tudo. Eu falei: você vai perder tudo, então você vai ter que mudar o seu jeito de jogar. Mas internamente, eu sofri muito com isso. Os meus pais devem ter sofrido menos, porque muitas das coisas eu não falava com os meus pais, nem com meus irmãos e tudo mais, então eu sofri muito por causa dessas escolhas, e porque a imprensa, como é que um campeão do mundo com 28 anos está indo jogar na Arábia? Como é que um campeão do mundo tá indo para o Vietnã? Como é que um campeão do mundo está indo para o Itumbiara? Então eu comecei a fazer escolhas em determinados momentos da minha carreira, porque eu sabia da minha limitação, eu sabia que a cada dia eu estava perdendo uma coisa, e a imprensa não sabia. Tá chegando no final da minha carreira, o que eu vou fazer? E aí comecei a pensar em fazer gestão de esporte. Falei: puxa, eu sou um cara que gosta de conversar, que sou comunicativo, então eu vou ser gerente de futebol, eu quero ser o elo de ligação de um presidente para um jogador. Comecei a pensar nas dificuldades que eu passava como jogador e não tinha uma referência para conversar. Falei: eu tenho que ser essa referência do grupo com a diretoria. Eu comecei a pensar nessas coisas. Nesse meio caminho apareceu a comunicação, a Band. Vim comentar a Copa do Mundo num programa com o Milton Neves, Emerson e o Vampeta. Falei: então eu vou estudar, vou tentar fazer algum curso, alguma coisa, e vamos ver o que vai dar. Aí comecei vindo toda sexta-feira. É engraçado isso. Toda sexta eu vinha, toda sexta. Eu também tento passar pro jornalista o conhecimento prático, né? Que eu vivi durante 5 anos já. Tem 5 anos que eu faço isso, tem dado muito certo. Essa união com os meus companheiros jornalistas e, enfim, agora realmente eu não quero sair mais. Eu tenho
me aprimorado cada vez mais, me esforçado cada vez mais para continuar nessa função. A partir do momento que você tem filho, é um sentimento diferente. O pai é... A minha filha só veio para mostrar realmente o amor, assim, verdadeiro, sabe? O amor pelos meus pais é diferente do amor de... Você começa a entender o porquê que o teu pai cobrava. Depois que eu conheci a minha esposa, eu cresci muito como ser humano, sabe? Ela me ajudou muito em diversas coisas, ela me deu uma visão de algumas coisas que eu não tinha. Que era muito leviano para mim, sabe? E ela me ensinou a valorizar a minha história como jogador de futebol, a carreira que eu construí. Eu acredito muito nisso, assim. Eu recebi várias pancadas, assim, mas sempre agindo com boa fé, e a pessoa agiu com uma fé. E eu tenho uma questão muito clara na minha vida. Quando alguém te deve alguma coisa, essa pessoa não te paga necessariamente a você. A vida, de certa forma, vai cobrar isso dessa pessoa. Eu passei a viver o meu dia a dia, a deixar as coisas acontecerem e pensar no futuro da minha filha, no futuro da minha família, que por mais que eu tenha parado de jogar futebol, eu tenho uma galera aí para cuidar, meus pais, meus irmãos. Eu coloco sempre eles na frente de tudo, minha esposa hoje, e tem uns caras da Turquia que ainda estão atrás de mim. Vai, Denilson, agora é hora de driblar, Denilson, agora é hora, Denilson, pra dentro, pra cima deles, 4 em cima dele, 4 em cima dele, Denilson prende a bola, 4 em cima dele, uma cena diferente na Copa do Mundo. O Denilson é alegria e emoção, acho que essas duas palavras resumem muito bem o que ele é. Um cara que viveu intensamente derrota, tanto como vitória. E a imagem que a gente tem dele é de alegria, é o sorriso, é o cara alto astral, o cara que todo mundo quer estar perto, que todo mundo quer ver. Isso é uma característica que serve de exemplo para todos nós. Além disso, é um cara super família, que quando fala das pessoas que ele gosta, dá para sentir o amor dele nos olhos, ele se emociona, ele é um cara que é super do bem, por isso que ele é fora de série. Um ato do Gabão. Mas ficou meu amigo, andava de mão dada comigo no Gabão, um homem normal andar de mão dada. Esse rapaz foi indicado para apitar a Copa da Itália. E eu estou em Roma, passeando no centro da cidade, 5 dias antes de começar a Copa, e me veio o Diramba do Gabão. Falei, Diramba, mon ami, comecei a falar meu francês lá com ele e tal, e ele falou que ele tinha um problema no coração e que ele não ia apitar, ele ia ser só juiz de touche, que é bandeirinha, assistente. E aí eu falei, pô, que pena, então. Justamente,